tarde, domingo, dia 5 de outubro. Gente, hoje foi a prova de fogo e olha, vou ser sincero com vocês. Eu imaginei logo de cara que quem fosse levar a prova de fogo fosse justamente a Saori e o Mesquita, porque são os que têm ali mais malhação, que vivem na academia e tal. A Saori é de maromba, essas coisas. O Mesquita que fica toda hora assim, dando soco no ar e tal. Eu imaginava que eles fossem ganhar. E eles foram a primeira dupla. Por eles serem a primeira dupla, obviamente, eles iam setar o que deveria ser batido. E aí eles conseguiram 8 frutas. A segunda dupla no segundo lugar foi Maria e Chia. Eles conseguiram 7 frutas. E em terceiro lugar, Fernando e Michele, que conseguiram 5 frutas. E olha só, né? Fernando aprendeu a lição na marra. Cantar vitória nunca dá certo, gente. O cara se lascou. Ele foi lá, cantou vitória antes do tempo. É nosso, é nosso. Ele e a Michele se lascaram. Agora, o mais engraçado dessa prova foi justamente a Carol e o Pai Tube, o Papatube, o Fabiano. Gente, foi muito engraçado, porque ele é grandão, né? Ele é grandão, altão, pesado, e ela é levinha, bem leve. E aí eles tinham que se coordenar, e como ele era grandão e pesado, ele era mais lento do que ela na hora lá da pista, e aí ele passava sempre depois que ela, sendo que ele que tinha que atirar as frutas pro outro lado. Foi muito engraçada a prova, mas no geral, tá? Eu imaginei que Saori e Mesquita fossem levar essa prova. Já já eu explico para vocês como tudo aconteceu, vocês vão entender melhor. Agora, com relação ao que realmente importa ali. Como é que vai ficar essa distribuição do jogo, né? Tá todo mundo pensando como é que isso vai ficar, como é que isso vai ser. Eu também tô pensando. Porque olha, o que foi que aconteceu agora? Fernando e Chia, os principais alvos dessa roça, estão na baia, então eles não podem ser votados. Então é interessante os movimentos que esse jogo dá, né? É muito interessante. Mas assim, vamos já contar para vocês também outras coisas e tal, porque dessa vez a Tamires vai ter que arrumar outro voto. E dessa vez o grupo também vai ter que arrumar outro voto, tanto o grupinho quanto o grupão. E aí, será que a Rayane vai continuar indicando a Saori? Será que ela vai continuar? Eu acho que não. Mas isso é algo interessante pra gente ver, tá bom? Então vamos lá, vamos entender melhor, vamos entender como essas coisas aconteceram. Vamos relembrar um pouquinho da conversa na academia, né? Que ontem à noite a gente ficou nisso. Nessa conversa aí da academia. Essa conversa da academia em que a Gabi e a Tamires definiram o voto no Fernando. A Tamires, inclusive, falou ali que ela tinha motivos para votar no Fernando. E ela disse assim, eu tenho motivos para ir nele. Ainda acho que ele é uma pessoa que eu mais quero ver fora daqui. Aí a Gabi disse que não consegue acreditar em nada que tem vindo dele, porque tudo dele é pensado, é maquiavélico, não tem como acreditar nele. Aí a Tamires disse, eu só quero ver ele fora daqui e eu vou dar um jeito de tirar ele fora daqui. O problema, Tamires, é que vocês não têm esse poder, né? Vai ser meio difícil. Agora que o Fernando tá na baia, não tem como vocês botarem ele. Agora, literalmente, vai depender de quem é que vai pegar o poder laranja. Vai depender apenas isso. E aí, olha, se o Mesquita pegar, eu duvido que ele coloque o Fernando e o Chia na roça. Eu duvido. Já já eu explico melhor isso para vocês. Mas ontem à noite elas reafirmaram isso, que elas querem ver ele fora de lá, que eles querem ver esse jogo girando ali a favor delas e tal. E teve outro momento ali também que elas começaram a falar sobre a situação do Chia também. A Tamires disse ali que a casa não vai votar no Guilherme e a casa não vai votar no Chia. E ela disse
Tamires que ela não tem direito de julgar o Chia. A Gabi disse que o Chia sempre foi muito maravilhoso com ela, e o Guilherme também. Aí a Tamires fala assim, o Chia errou, mas ele não chega nem perto do que o Fernando fez comigo, com a agressão que ele teve comigo. Eu não vou votar no Chia. E aí a Gabi fala, e comigo no programa ao vivo ele falou muita coisa ruim de mim e da minha carreira. Ou seja, elas já deixaram claro que aí o Chia, por mais que tenha exagerado na dose ali, né? E vocês viram ontem na edição que a edição deu uma poupada nele e deu uma pesada no Alas. Coisas que a gente vai descobrir ao longo aí dos próximos dias para saber se isso vai fazer ou não vai fazer diferença. Mas isso aí é algo que lá na frente a gente descobre. Mas a Gabi fala ali e tal que o Chia nunca fez nada com ela, então basicamente o Chia vai ser poupado, pelo menos por elas. E pelo fato dele estar na baia, ele também escapa dos votos, então ele está poupado essa semana. Aí as duas também começaram a falar da Ioná, aí a Tamires disse que na hora que a Ioná fala é fome, isso é uma vergonha brincar com a comida. E aí o que é que a Ioná faz? Ela vai lá e queima a comida. Disse Tamires, isso é coerente? Isso não faz o menor sentido. As duas ficaram horas na academia criticando ali os colegas, ficaram horas ali. A Tamires voltou a reafirmar que ela quer que o Fernando saia, porque o principal alvo da divisão da comida é justamente o Fernando. Ele junto com a Michelle são os que mais fazem isso. E aí depois a Gabi fala que o Gui está muito arrependido pelo que ele fez com a Carol. Já o Fernando não está arrependido do que ele fez com a Tamires. E aí ela fala, este é um homem que tem 1000 caras. Aí a Tamires joga, ele é oportunista, ele aproveitou a situação do Chia para dar uma de eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês. Aí teve um momento ali que a Saori também entrou na conversa. E aí a Saori diz que na visão dela o Fernando tá se aproveitando da situação porque esqueceram dele. E aí ele está, de uma certa forma, fugindo da roça. Porque ele estava realmente com medo de ir para a roça. E aí nessa conversa ela contou para Saori que tanto ela quanto a Gabi decidiram que iam votar no Fernando pelo que ele fez com elas no programa ao vivo. Então Tamires e Gabi deixaram claro ontem à noite que elas votariam no Fernando. E aí teve um momento ali que a Kati falou ali que na cabeça dele, pelo fato das duas terem conversado, ele não é mais uma opção de voto. E aí a Tamires disse, então ele acredita que ele não é uma opção de voto porque ele é. E elas falaram de várias outras coisas também, inclusive falaram ali da situação da Duda com o Matheus. Nessa conversa em específico, tá? A Duda ainda não estava aí. Nessa conversa em específico, a Carol criticou que o Matheus vai acabar atrapalhando o jogo da Duda. Justamente por causa desse envolvimento dos dois e tal. Eu não acho que vá. Eu acho, inclusive, que o Matheus está sendo burro. Porque tá na cara, isso pra mim, que tá acompanhando aí, tá na cara, que a Duda está ali aproveitando. Depois ela própria confessa isso, tá? Mas ela tá aproveitando da situação, sim. E não tem nada de errado eles aproveitarem dessa situação. E aí, lá na academia, ficou definido ali, pelo menos, que Gabi e Tamires iam votar no Fernando. Aí teve um pequeno atrito na sala com a Ioná e a Duda sobre o almoço. Quando a Duda chega assim pra Ioná e fala assim, que quando for assim, você tenta comunicar pra gente pra não desperdiçar a comida. Aí a Ioná fala assim, mas isso não foi uma questão de desperdício, foi a minha vontade de querer fazer pra todo mundo, não bota palavras na minha boca, tá? Aí a Duda fala assim, eu não estou colocando uma palavra na sua boca, porque eu estou falando o que eu acho desperdício. E aí a Ioná fala, se eu tivesse feito só pra mim, vocês estariam me acusando de ser egoísta.
para de achar que toda conversa que estão pra cima de mim é pra me atacar. Gente, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, tá? Porque apareceu agora aí o sino, porque ontem à noite a Galisteu falou que hoje eles iam bater o sino. Então, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês que atividade do sino é essa, tá? Deixa eu ver se carrega aqui, né? Porque olha como tá o Record Plus aqui pra mim. Ó, tô abrindo aqui. Ele não entra, ele não carrega. Aí eu tenho que reiniciar o aplicativo para ele carregar. Sério, gente, eu já entrei em contato com a equipe do Record Plus, tá? Já entrei em contato com eles. Eu já falei para eles que o negócio tá ruim, que o aplicativo deles está falhando, especialmente no Android. E aí, eu não posso falar do iPhone porque eu não tenho iPhone. Mas eu já reclamei, ó. E aí quando eu reinicio o aplicativo, ele fica assim, girando, girando, demora a carregar. Tá muito ruim, viu? Tá muito ruim esse aplicativo. E olha aqui, tá? O que a Galisteu falou. Deixa eu colocar aqui, eu acho que em tela cheia vocês conseguem ler melhor. Daqui a pouco tem a atividade O Sino. Daqui a pouco, né, o apontamento vai ser o sino. Vai ser interessante essa atividade, né? Vai ser bem interessante aí. Vamos, daqui a pouco a gente fala dessa atividade. E aí a Ioná disse que se ela fizesse comida só para ela, iam estar atacando ela. E de fato, iam estar atacando mesmo. Aí lá na casinha da árvore, a Carol fez toda uma defesa pro Fernando. Ela disse que não é hora do Fernando ainda, que ele tem muito para mostrar nesse jogo, muito mais das coisas que ele fez até agora. Aí a Duda fala que o Fernando tá se mostrando tranquilo com todo mundo, que daqui a pouco ela não ia ter argumento mais para votar nele. Se não votasse agora, daqui a pouco eu vou votar nele pelo quê? Porque as coisas já vão ter passado. E aí a Carol fala assim pra ele, deixa que ele vai cagar no pau de novo, é da personalidade dele. Na minha opinião, a militância dele e as coisas que a gente já viu aqui, vai chegar uma hora que isso vai se repetir. E ela fala agora, vendo as coisas que já aconteceram aqui nessa casa mais cabeludas, se botar ele na roça, ele não sai não. Assim, nesse ponto eu vou ter que concordar em partes, tá? Porque sim, dependendo da configuração da roça, o Fernando ia sim ser eliminado. Agora, se a gente for olhar ali pelo que aconteceu com o Wallace e com o Chia, obviamente que o Wallace e o Chia estão na frente. Agora, vamos ver como vai ser essa atividade do sino, por exemplo. Porque vocês já entenderam, né? Bater o sino significa quem é que vai desistir do jogo. Vai ser interessante isso. E aí o Gui ali, o Dudu, entrou na conversa, falou ali quem seriam os melhores alvos de voto. E aí o Dudu defende que o Gui seria uma boa pessoa para eles votarem, porque o Gui é ruim de prova. Então é interessante que eles votassem no Gui, justamente para eles, o pessoal do grupinho, ter chance de voltar fazendeiro. E aí o Dudu fala, se bota o Chia e o Chia for na roça, ele é bom de prova e ele volta fazendeiro. Então quem de nós cair ali no resta 1 tem que vetar o Chia. E aí o Dudu responde assim de novo, o Chia é bom de prova, é sangue no olho, precisa vetar o Chia. E aí depois ele fala lá sobre a Rayane também, eles começaram a conversar ali, disseram que a Rayane é interesseira, porque ela levou o Valério pro rancho, porque o Valério voltou da roça, pra pegar o público do Valério e sair por cima da carne seca. Elas falaram também um monte de coisa lá da Rayane. E aí o Dudu também falou que não confia 100% no Matheus, que precisa um pouquinho mais de tempo para observar o jogo dele e que ele tá aproveitando, tá? Basicamente. Tudo isso. Teve um momento ali que a Duda também estava conversando e tal. Desculpa, eu acabei confundindo Dudu com Duda, porque fica muito parecida as coisas aqui na hora de escrever e eu acabei confundindo. Foi a Duda que falou sobre a relação dela com o Matheus. A Duda disse assim que ela não confia no Matheus 100% no jogo e que ela precisa de mais tempo para ter mais provas da lealdade do Matheus. Agora ela fala
que ela tá sim aproveitando do Matheus, que ela tá aproveitando ali, porque é bom, é as conchinhas, que ela não tem nada para fazer ali mesmo, então vamos te aproveitar. E aí ela fala, se eu estivesse com ele na roça, eu vetaria o Matheus, porque eu sei que ele é bom de prova. Aí a Carol fala assim pra Duda, eu gosto muito de você, mas abre o teu olho. É uma jogada errada que você tá junto com o Matheus e você vai também. Aí a Duda fala assim, não, eu só me faço de desligado e aproveito a conchinha do Matheus. Olha aí a Duda, deixou claro que ela só tá se aproveitando do Matheus. Ela deixou bastante claro que é só isso que ela tá fazendo no jogo. E tudo bem, né? Eu acho que tá na cara que a coisa ia se aproveitar mesmo do Matheus. Aí a Carol disse ali que ela confia mais no Wallace do que no Matheus. Ela falou, pra ser sincera, eu confio mais no Wallace do que nele. Ele dá umas patadas que de vez em quando são desnecessárias, disse a Carol sobre o Matheus. Mas ela também dá muitas patadas nele, então assim, ele só tá repetindo aí. Aí como o Matheus não tava lá por perto, olha só quem é que foi lá pro grupinho da casinha da árvore, o Mesquita. Ele foi comer ali um brigadeiro com a Duda. E o Wallace também estava participando da conversa para definir essas estratégias. Olha, vou te contar, viu? Vou te contar. E aí, como a Carol disse que ela confia mais no Wallace, ela foi conversar com o Wallace mesmo. Aí ela disse ali pro Wallace que ela planeja confrontar o Chia sobre a confusão das camas. Ela disse assim, ele desarrumou a cama e o Chia foi lá que arrumou a cama com o Valério. Se ele fosse um sujeito homem mesmo, na hora que o Gui começou ele teria dito, foi o Gui que fez isso. Assim, eu também vou ter que concordar com ela nesse ponto, tá? Porque se de fato o Chia fosse um pouquinho mais ali, prestado atenção nesse jogo, talvez ele teria melhor jogado ali na hora que foi o Gui. Mas ele protegeu o Gui, né? Então ficou perceptível ali que ela ia jogar isso na cara mesmo. Aí uma outra coisa que ela falou pro Wallace também é a permanência da Tamires e do Fernando. Aí a Carol disse que as meninas querem votar no Fernando. Ela acha que é burrice votar no Fernando, porque o Fernando não ia sair agora, porque o Fernando é um dos protagonistas do jogo e que pra ela a Tamires também errou e pra ela a Tamires também sai. E aí, mas o Wallace fala assim pra Carol, né? Mas se realmente aconteceu o que aconteceu, essas pessoas não iriam inventar nada sobre a Tamires. E eu vou ter que concordar de uma certa forma, né? Eu vou ter que concordar. Não tá nada de errado ali também na visão das outras pessoas sobre a Tamires. O problema é que cada um ali só tem um trechinho da história. Só a gente que aqui fora que sabe a história verdadeira e do que aconteceu. E em nenhum momento a Tamires prometeu que ia salvar um deles. A Tamires disse que dependia de onde viesse o salvamento. Então, assim, o Wallace também tá entrando ali numa coisa complicada. E aí o Wallace também disse que ele não vai mais salvar a Ioná no Resta 1, que ele não vai de jeito nenhum, que a Ioná não sabe dividir as coisas, que ela leva tudo aí pro lado pessoal, como se fosse algo ali que ela dissesse porque eu quero que seja assim. Aí a Carol diz que a Ioná tem síndrome de estrelismo e que a Ioná tá indo sempre pro vitimismo, que a Ioná tá se jogando ali no vitimismo, e é verdade. Aí o Wallace também sugeriu ali que a Carol manipulasse a Rayane para indicar o Guilherme, até por causa da brincadeira que o Guilherme fez para ela, de ter chamado ela do job e tal. Aí o Wallace fala assim, você deveria falar isso perto dela. Como pode tanto homem desrespeitando uma mulher? E ela se posicionou dessa forma. Eu acho, disse o Wallace, que você, Carol, conseguiria fácil que ela jogasse o Gui na roça. Eu te juro. Mas até o momento a Rayane não mudou a indicação dela. Até o momento é na Saori, tá? Até o momento é na Saori. Enquanto isso, a Tamires foi lá conversar com o Dudu.
E nessa conversa que ela teve ali com o Dudu, ela disse que ia expor a Martina pro Chia. Ela ia dizer que a Martina disse que foi um livramento. E ela falou assim ali pro Dudu: eu vi a Mucura lá fora falando com o Chia, conversando com ele, sendo que foi ela que chamou ele de livramento. Aí a Tamires continua: eu não beijei ele não, graças a Deus, a gente nem chegou a se beijar, que livramento. Aí a Tamires disse: na hora que eu jogar isso vai sair bonito. Tava todo mundo achando que ele não ia voltar. Ela, Nizam e Valério estavam crentes que ele não ia voltar. Aí ele volta e eles ficaram com medo. A Tamires também ficou, né? Porque ela ficou horas ali rezando. Mas enfim, né? Jogo é jogo, ela vai jogar ali na cara. Vou achar interessante ela jogar ali na cara. E foi só isso, gente. A madrugada foi só isso. Eles foram dormir. Hoje de manhã não teve muita coisa, tá? Eu achei bem fraco o conteúdo hoje da Fazenda. Teve ali uma conversa do Creu e do Toninho, que criticaram ali a Rayane como fazendeira. E que a Rayane só se pinta e desfila. E, aliás, foi o Creu que falou que a Rayane só se pinta, só sabe pintar para botar maquiagem e desfilar pela casa, e que o Dudu só quer guerra, botar guerra ali nas pessoas. Então a conversa ali foram só eles dois mesmo. E aí o Toninho fala: o Dudu, quando é fazendeiro, ele só manipula. E aí o Creu fala: esses dois, um só desfila e o outro manipula. Por que não fala isso pra Rayane também, né? Porque não é interessante jogar isso na cara da Rayane, porque deveria jogar isso na cara da Rayane. Aí teve outro momento ali, que lá na casinha da árvore, o Will, a Maria e a Martina estavam conversando ali sobre a influência do outro grupo, como as coisas estavam acontecendo. Aí a Maria disse que, na visão dela, é muito provável que o outro grupo jogasse o foco dos votos pra cima do Gui. Aí o Will fala que a Carol gosta de pessoas que vão no nível dela, que ele, o Will, não falava mal da vida dela, que ele não falava do corpo dela, que ele não gritava com ela e que ela sente desconfortável com uma pessoa que não vai e não baixa pro nível dela. Aí a Maria fala que a Carol tá fazendo igual o Dudu, que ela respeita as pessoas que vão no nível dela. Mas isso é com qualquer um, tá, gente? Não é só com a Carol, não. Qualquer um faz isso. Se você vem com baixaria pra cima de mim, eu vou te responder com baixaria. Se você vem com educação pra cima de mim, eu vou te responder com educação pra cima de mim. E aí o Will fala: se a Carol sai agora, esse grupo nem sabe pra que lado corre. Sabe. Sabe sim, a Carol é uma das líderes do grupo, mas não é a única. Eles sabem sim para onde correr, eles sabem para onde a coisa vai. Aí teve um momento que a Martina começou a falar ali que ela tá incomodada com a Gabi e tal, que a Gabi fica encarando ela o dia inteiro, que a Gabi fica olhando feio pra ela. Mas também, né, Martina, tu quer o quê? Ontem foi tu, junto com a Maria, que fizeram uma brincadeira ali, falando do Dulce de Leite na frente da Gabi. Vocês fizeram isso ali pra debochar dela. Como você não quer que ela não olhe feio pra você se você tava debochando dela? Como você quer que ela ache que isso é legal? Não, ela nunca vai achar. E vocês também já deixaram claro que vocês têm sim um certo preconceito dela porque ela é estrangeira. Aí o Will fala assim pra ela: mas fã é fã, ela tem muito fã, e fã de que são fanáticos por ela, então ela pode fazer qualquer coisa aqui dentro que eles vão apoiar. Aí a Martina disse: mas isso não me intimida não, eu acho que ela não tá entregando nada, pra mim ela tá perdidinha. Eles falaram muito mais coisas sobre o jogo, tá? Mas aparentemente aí a Maria também sentiu um pezinho do arrependimento. Então ela procurou o Guilherme e contou pro Gui que foi ela quem revelou a bagunça que ele fez na cama dela. Disse aí Maria ao procurar Guilherme: eu falei pra ela, o Gui estava no meio da traquinagem. Não era pra ter tomado a proporção que tomou. Eu só queria falar pra você que eu falei,
não porque se eu não falasse, ela ia estar culpando todo mundo. Aí o Guilherme fala assim, tá tudo bem. Alguém ia ter que falar mesmo. Alguém ia falar e não tinha como deixar nada escondido lá dentro. Aí o Guilherme disse que ele quase desistiu do programa, quase bateu o sino e que ele estava muito arrependido. Disse o Gui, agora eu vou me desculpar, eu vou pedir perdão, eu tentei pedir perdão pra ela, só que ela não quis me ouvir. Eu já sofri pra caralho, já sofri, já chorei, já fiquei mal aqui. O Nizam me abraçou, eu chorei de soluçar. Me arrependi muito. Foi muito mesmo. Sofri pra caralho. Só não bati o sino porque eu falei que eu não ia bater o sino. Mas ontem foi quase. Eu pensei na minha esposa, na minha mãe. Só faltou falar na filha, né? Só faltou dizer isso. E aí, basicamente, ele disse que tá arrependido e que ele ia usar a dinâmica ou usar o ao vivo na terça-feira para pedir perdão pelas atitudes dele. Aí teve um outro começo também, uma outra conversa ali, que as duas maiores plantas da casa até esse momento, o Will e o Toninho, começaram a falar ali do Nizam. E disseram que o Nizam tá desesperado pra não ir pra roça. E aí o Will fala, o Nizam tá com o desespero da baia. Aí o Toninho fala, o Nizam não quer ir pra roça de jeito nenhum, ele tá morrendo de medo. E aí o Will fala, na hora que a Ioná deu aquele poder ali, ele quase saiu pulando de felicidade no meio da baia. Ele tava desesperado pra não ir pra roça. Aí o Toninho vira assim pro Will e fala, lógico que ele tá, porque ele tá queimado. Lá fora ele deve tá ruim. Gente, até as duas maiores plantas já perceberam que o Nizam tá chato, viu? Até as maiores plantas já notaram isso. Sério, eu não vou negar, eu achei engraçada essa conversa aí dos dois. E aí o Will diz que ele não confia no Nizam, que ele só tá observando as atitudes do Nizam, mas que ele não abre o jogo dele com o Nizam, que ele não consegue confiar. Aí o Will também falou que quando aconteceu o negócio do Gui e da Carol, o Nizam ficou puxando ali, ficava rindo. Depois foi o Nizam que puxou todo mundo lá pra falar mal do Chia na mesa. Que é o Nizam que tá sempre puxando as coisas. E que o Nizam tava fazendo isso pra agradar um dos lados. E o pior é que era verdade mesmo, tá? O Nizam, e eu mostrei isso pra vocês ontem, o Nizam tava rindo, ali, o Guilherme jogando as coisas no chão, o Nizam rindo de boa ali. O Chia também, mas o Nizam ria. Aí depois que aconteceu toda aquela briga do Wallace com o Chia, vai lá o Nizam e diz que o Chia tinha que sair, que o Chia é perigoso, que o Chia é isso, o Chia é aquilo, e aí o Will jogou na cara mesmo. Só falta jogar isso na cara do Nizam. É isso que eu tô esperando ver vocês fazerem. Jogar na cara do Nizam. O Nizam merece que vocês joguem isso na cara dele. O Nizam merece que vocês façam isso. Mas eles até agora ainda não fizeram, tá? E aí depois eles falaram sobre as plantas, chamaram o Mesquita de planta, disseram que o Mesquita tá sossegado, passando férias. O Toninho disse que o Mesquita tá na dele, que o Mesquita só treina e que ele só queria ver como é que o Mesquita ia fazer quando o Mesquita restar no Resta 1. Vai ter que ir pra roça e vai ter que ali dar um jeito de escapar da roça, né? Pelo menos é isso que a gente acredita que faz, né? Pelo menos é isso que a gente acredita que eles vão fazer. Aí teve uma outra cena lá, que a Carol e o Fernando estavam conversando. O Fernando disse que ele não ia votar na Carol, até onde ele pudesse ele ia proteger a Carol. Aí a Carol prometeu a mesma coisa, que ela não ia votar nele, até onde ela pudesse ela não ia votar. E aí a Tamires no outro lado ali reuniu a Saori, o Dudu e o Matheus, conversaram sobre ela atrair inveja. Disse a Tamires, a gente tem uma energia que infelizmente atrai a inveja das pessoas. Aí a Saori fala assim pra Tamires, eu acho que a nossa alegria incomoda.
Só que no meio disso, né, vocês estão ali com a Ioná, que virou uma Nádia Pessoa, né? Basicamente a Ioná virou uma Nádia Pessoa. Mas já já eu falo ali da Ioná, tá? Porque o que foi que aconteceu ali? A Tamires, em outro momento, foi conversar com o Creu. E aí, nessa conversa dela com o Creu, os dois quase saíram numa briga. Foi uma discussão que aconteceu. O Creu disse que estava decepcionado com a Tamires e que por isso ele falou que quem não tem gratidão não tem caráter. Se referindo aí a Tamires. Aí a Tamires fala, você ainda fala de caráter, você tá querendo sujar a minha imagem à toa. Não se dirija a mim, não dirija a palavra a mim, é isso. Aí o Creu fala, eu nunca dirigi a palavra a você. E aí a Tamires continua falando ali dele, os dois quase numa discussão. Não foi uma discussão tão grande, não foi uma coisa tão pesada assim, mas o Creu jogando isso sobre caráter e a Tamires indo lá, batendo, então dizendo, não fale mais comigo. Aí depois a Tamires foi lá conversar com o Matheus, prometeu que ela ia arrumar uma chance de expor a Martina. Que ela disse ali que ela também falou que o Creu é um falso, que o Creu é igual esses caras aí, se referindo ao outro grupo, que a máscara dele está caindo uma por uma e a dele despencou. E aí ela ainda fala, eu quero só uma oportunidade da mucura velha vir falar alguma coisa pra mim que eu vou dizer bem assim. Então fale aí pro seu amigão do livramento que você falou que ele é um livramento. E aí ela falou, eu vou desmascarar ela na hora. Vou desmascarar na hora sim. Quero ver, viu, Marte? Quero ver, viu, Tamires? Quero ver você desmascarando aí todo mundo, tá? Teve uma conversa, tá? Antes de eu falar da prova de fogo, eu acho que eu não consegui pegar a imagem, mas eu anotei aqui. A Ioná conversando e desabafando sobre a Gabi Spanik. E que ela sente que a Gabi Spanik tá ali virando as costas para ela. Aí a Ioná disse, a Gabi Spanik veio para cima de mim pensando que eu ia fazer o café para ela. E aí a Ioná falou assim, você é uma estrela lá fora, aqui dentro você é só um ser humano. A Ioná disse que a Gabi é seletiva, que a Tamires é seletiva, que no dia que jogaram água na cara dela, que a Rayane jogou água na cara dela, a Tamires não foi lá e defendeu ela. Então, a Tamires é muito seletiva. E ela falou, pra lá que eu não defendo ninguém aqui dentro, não. Eu não defendo ninguém porque não tem ninguém que me defenda, disse a Ioná. Ioná, vai ser meio difícil as pessoas te colocarem na bala por você, né? Eu acho que tá muito na cara que ninguém vai se colocar aí na bala por você. E aí é porque realmente não deu pra eu pegar todas as imagens aí, né? Tem horas que o aplicativo de capturar falha mesmo, então às vezes dá cada erro aí pra gente, tá? E aí o que vai acontecer agora, tá? Qual foi o poder escolhido pelo público? O poder escolhido pelo público foi o poder B. Esse poder B para mim foi o melhor, tá? Porque ele obriga a pessoa a se comprometer. O poder escolhido foi, o terceiro roceiro será definido assim. Escolha 2 peões que não estão na roça. O segundo roceiro deve puxar um deles. E aí vai depender, obviamente, de quem pegar o poder laranja. Porque dessa vez, né, todo mundo já sabe como é que vai ser a escolha. Vai ficar entre o Mesquita e a Saori. O Lampião é dos dois. É do Mesquita e da Saori. Vai ficar ali com os dois. Um vai ficar com o poder branco e o outro vai ficar com o poder laranja. E aí vai depender de como é que as coisas vão acontecer, tá? E aí o que era a prova de fogo hoje? Como é que foi o sorteio, tá? Como é que foi esse sorteio? Quem tirasse as bolinhas iguais iam formar uma dupla. E aí, quem tirou as bolinhas iguais? A bolinha laranja, Mesquita e Saori. A bolinha roxa, Michele e Fernando. A bolinha verde, Nizam e Chia.
Já já vocês vão entender por que ele trocou pela Maria. E a bolinha amarela, Fabiano e Carol. Então essas foram as duplas aí sorteadas. Só não apareceu a Carol e o Fabiano, que eles estavam do outro lado do sofá. Tá? Mas essas foram as duplas aí. Só de olhar essas duplas eu já imaginava que quem ia levar era a Saori e o Mesquita. Até porque eles vivem falando e vivem na academia o tempo todo, então não tinha muita coisa assim grande, mistério com relação a isso, tá? Eu imaginava que seria eles mesmos. Aí, tá? Aí a Ioná já começou a fazer a cena dela. Pra vocês verem o quanto que a Ioná faz cena, pra vocês verem o quanto a Ioná, ela tá fazendo o mesmo jogo da Nádia. Sabe aquela cena e tal? A Ioná, ela dá uma piscadinha no olho assim, como vocês estão vendo na imagem. E aí ela fala, né? Sobrei no Resta 1. Ela foi, de fato, ninguém escolheu a Ioná. Ninguém. Ela foi a última. Ninguém escolheu a Ioná. Mano, ninguém escolheu a Ioná pra nada. Então ela já deixou claro que ela vai sobrar no Resta 1 se tiver chance ali, se ela não conseguir se salvar. Ela faz isso, gente, só fazendo cena. A Ioná é uma figura. É uma figura. E ela vai acabar, sabe? Ela vai acabar ali conquistando uma parte do público, mas obviamente criando o ranço da outra. Porque ela é assim mesmo. Já deu pra ver que a Ioná é assim. Aí quando eles estavam se preparando, o Mesquita falando, o Mesquita não, o Nizam, meu, Nizam, que é o jogador, Nizam, meu, com aquele coisa lá da Moca de São Paulo, aquela malandragem, ele chega lá pro Mesquita, faz de tudo pra atrapalhar ela. Querendo dizer pro Mesquita, vai lá, faz de tudo pra sabotar a Saori. Aí o Mesquita falou, não, a prova é em dupla, a prova é pros dois. Os dois vão ganhar o Lampião e os dois vão dividir o poder da chama. Eu não vou fazer isso e ela também não vai fazer isso. Sério, o Nizam consegue dar cada bola fora, sério mesmo, cara, que bola fora o Nizam consegue fazer, meu Deus do céu, só coisa errada o Nizam, só coisa errada, ele vai e sugere cada coisa errada. Aí teve um momento ali que a Carol jogou ali, ela explodiu, revoltada por causa da história da cama, né? E ela jogou ali na cara de todo mundo. Na hora de mexer na minha cama, mexeram. E até agora não apareceu quem foi. Não tiveram a coragem de ser cabra macho e pular. Fui eu que tirei. Não apareceu o cabra macho que tá querendo tirar a minha paz. Não aguenta, bebe leite, bate o sino, porque isso aqui é a fazenda. Ela ficou repetindo várias vezes isso, tá? Ela passou boa parte da tarde ali repetindo isso, dizendo ali, ó, não mexam nas minhas coisas, porque eu faço panelaço de novo. Não mexam nas minhas coisas que eu vou pra cima de novo. E ela foi, ia lá, batendo palma, ia falando assim e tal. Deixou bastante claro também que ela ia pra cima se continuassem. Aí teve um momento ali que ela tava falando ali com a Duda. E aí ela também falou sobre o Chia e o Guilherme. Que ela tinha feito isso de propósito pro Chia e pro Guilherme, tá? Que o Chia fica falando. Aqui dentro da casa ele fica falando que quer socar o povo. 10 pessoas. A que ponto a gente chegou aqui? O cara é faixa preta. Aí a Duda fala assim, querendo socar 10 pessoas e sabe que essas pessoas não iriam conseguir se defender. Aí a Carol fala depois sobre o Gui. Ele é muito machista, né? Pra mim, ele falar que uma mulher é do job. Ele é o falso profeta que prega paz, mas faz um inferno por trás. Sério, ela tá bem pé mesmo ali com o Gui. Enfim, vamos lá pra prova, que é o que mais interessa aqui pra gente, tá? Dessa vez, ó, eu tenho que dar os parabéns pro Carelli. Porque agora ele tá passando a prova toda pra gente ver. Então a gente já sabe o resultado antes, de fato, deles lá dentro saberem. Nas outras temporadas eles nunca fizeram isso, tá? Nas outras temporadas a gente nunca sabia. Então desceu a Saori e o Mesquita pra fazer a prova. O que era a prova, tá?
Saori e Mesquita, um ficava de cada lado. Saori e Mesquita tinham que colocar frutas na fruteira. E, basicamente, um puxava a corda, ia lá, pegava a fruta e era puxado de um lado, e o outro, enquanto ele era puxado, ele arremessava a fruta por esse círculo aí no meio. Quem pegasse do outro lado tinha que colocar na cesta ali. E aí era simples, tá? O Mesquita ficou com as frutas, a Saori ficou para arremessar as frutas e o Mesquita ficou para receber as frutas. Eles conseguiram fazer assim umas 5, assim bem rápido. Eles conseguiram mesmo bem rápido, eles se perderam nas últimas. Mesmo assim, eles fizeram 8 frutas no total. 8 frutas. Dá para ver aí, ó. 1, 2, 3. Ali acho que é um tomate, um pimentão. Bom, foram 8. Dá para ver aí que foram 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma outra escondidinha bem ali na pontinha, atrás do laranja, você consegue ver. E aí na mão do Mesquita, 8. Foram 8 frutas. Como eles são o primeiro grupo, a primeira dupla, eles iam setar para os outros. Então quem viesse depois tinha que bater ele, tinha que fazer 9 para conseguir. Então eu fiquei pensando, vai ser difícil, viu? Vai ser muito difícil os outros conseguirem chegar no Mesquita e na Saori, porque eles precisam de 9. De 9. 8 empatava. Empatados eles iam para mais uma rodada de desempate. Então eram 9, tá? E para vencer essa prova, alguém tinha que pegar ali, uma dupla tinha que pegar 9 frutas. Então foi meio difícil, tá? Foi uma prova meio difícil ali. Era uma prova de estratégia, porque tinha ali toda uma estratégia para pegar e arremessar as frutas, mas também era uma prova de tempo. Cada dupla tinha 7 minutos para concluir essa prova e ganhava justamente quem pegasse o maior número de frutas. A Galisteu não falou sobre pontuação, tá? Porque isso foi muito do que as pessoas se questionaram no X. Em nenhum momento a Galisteu falou nada sobre pontuação. Tá? Então não tinha pontuação, era só quem conseguisse pegar mais frutas e colocar ali na fruteira. Simples assim. Aí a segunda dupla foi o Fernando e a Michele. Aí o Fernando gritava, é meu, é nosso. A Michele também, é nosso, Fernando, é nosso, a gente vai ganhar isso aqui. Os dois cantaram vitória antes de fazer a prova, inclusive. Assim, cantaram vitória antes, mas o desempenho foi aquém do esperado. A Michele era muito levinha, ela não conseguia entrar em sincronia com o Fernando. Desculpa, ela não conseguia entrar nessa sincronia com ele. Ele é um pouco mais pesado do que ela, apesar dele também ser magrinho, mas ele não conseguia. Essa pista aí era uma pista de sabão, então era uma pista escorregadia. Era uma pista que escorregava pra caramba, então tinha que ter um certo ali cuidado para conseguir passar por essa pista. E aí o Fernando, por ele ser um pouquinho mais pesado que a Michele, o Fernando ia sempre na frente, ele conseguia arremessar sempre na frente. Já a Michele não tinha a mesma sincronia do Fernando. Teve uma hora que eles até conseguiram achar uma sincronia, mas não conseguiram ir muito adiante. A Michele, muito magrinha, ela era muito puxada pela corda. E o Fernando não conseguia entrar em sincronia com ela. No fim, eles só conseguiram 5 frutas. E aí, viram no que dá cantar a vitória antes da hora, né? Viram no que dá cantar a vitória antes da hora? Aí a terceira dupla a fazer foi Chia e Maria. Quase bateram Saori e Mesquita, mas eles fizeram 7. Para ganhar, eles tinham que fazer 9. Então, Saori já, Chia e Mesquita foram lá. No começo eles demoraram a pegar a sincronia, porque ela também bem levinha, bem magrinha, e ele grandão, do jeito que ele é e tal. Para ele era muito mais fácil arremessar, só que para ela era mais difícil pegar as frutas na sincronia. Ainda assim eles conseguiram bastante, tá?
Ainda assim conseguiram bastante. Os dois ali somados, lá teve uma hora que eles conseguiram pegar em sequência. Eles fizeram 7 frutas. Das 7 frutas que eles fizeram, 5 foi em sincronia. Eles conseguiram sincronizar e conseguiram fazer a prova. Só que para ganhar eles precisavam fazer 9 e não 8, como eu vi muita gente dizendo. Era 9. Para ganhar eram 9 frutas. E eles não conseguiram fazer 9 frutas, tá? Eles conseguiram fazer 7. Então até aqui, gente, já estava claro pra gente que quem seria a dupla campeã seria Saori e Mesquita. Ninguém tinha conseguido batê-los. Então era Saori e Mesquita mesmo, tá? Maria e Chia bem tentaram, mas não deu. Mas daí pra ver que eles conseguiram 7 frutas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ali na mão dela. Eu acho que deu pra ver ali. Aí a última dupla foi Fabiano e Carol. Vou ser sincero, eu achei engraçada a prova dos dois. Eu já sabia, só de olhar, que não ia ter chance nenhuma pros dois. Primeiro porque eles escolheram a ordem errada. Quem tinha que arremessar era a Carol e quem tinha que receber a fruta era ele. Justamente porque a Carol era mais leve, mas eles fizeram o contrário. A Carol ficou para receber as frutas e o Fabiano para jogar as frutas. O problema é que o Fabiano é grandão e pesadão. E aí, por ele ser grandão e pesadão, ele vai mais lento. A Carol, o mesmo problema que já tinha afetado ali as outras mulheres que fizeram essa prova. Ela era leve. E aí ela era praticamente puxada com muita facilidade pela corda. Então a Carol, ela não se deu bem nessa prova por causa disso. Ela não se deu bem porque era difícil chegar a uma coordenação com o Fernando. Era muito difícil os dois se acertarem. E era muito difícil eles conseguirem chegar ao mesmo ponto ao mesmo tempo. Era muito difícil, exatamente pela diferença de peso. Ele era muito pesado perto dela. Então não tinha como. Então, essa aí, só de olhar eu já sabia. Aí teve um momento que a própria Carol ali perguntou: Galisteu, a gente pode trocar? E aí ela falou: era melhor eu ter ficado ali para arremessar? Era melhor você ter ficado para arremessar, mas você não ficou. Você acabou dando a chance ali pro outro, né? Então o Fabiano ali se deu mal nessa prova justamente por causa disso. Fora, tá? O fato de que o Fabiano disse que tava com vontade de fazer cocô antes da prova. E não fez. Ele fez a prova com vontade de fazer cocô. Gente, foi muito engraçado ele falando isso, tá? E aí, no final das contas, eles só conseguiram 2 frutas. A Carol ali gritava com ele: vai lá, Fernando, vai lá, vamos fazer isso direito e tal, mas não deu certo, não deu. E aí teve um momento ali que quase ela perde a fruta, ela levanta a perna, como ela tá vendo aí ela levanta, consegue pegar com a perna, consegue ali, mas no final das contas eles só conseguiram 2 frutas. Aí Galisteu oficializou, só que isso aí não foi mostrado pra gente, tá? Galisteu oficializou a Saori e o Mesquita como os campeões da prova, ou seja, os dois já vão dividir o poder da chama. Um vai ficar com a chama laranja e o outro vai ficar com a chama branca. Basicamente vai ser isso. E aí foi comemoração dos dois lados, né? Porque era um representante de cada lado. E aí eu quero saber como é que eles vão lidar com isso, né? Como é que eles vão lidar com essa situação? Como é que eles vão lidar agora? Eu juro pra vocês, eu vou achar engraçado pra ver como é que eles vão lidar. Eles, inclusive, chegaram a combinar aí algumas coisas, tá? Já já eu falo pra vocês. Aí, como é que ficou a divisão ali da baia? Cada um tinha... eles tinham que salvar uma dupla da baia. E aí, a Saori basicamente bateu o pé, pelas conversas que eu ouvi, que ela ia salvar a Carol da baia. Então, ela salvou Carol e Fabiano e foram pra baia Fernando e Michele, Maria e Chia.
os 4 foram para a baia. E aí o Fernando ficou ali revoltado, ficou revoltadíssimo. Meu Deus, o Mesquitinha ele cagou no jogo, e não era para ele ter feito isso, ele não pensou no jogo e tal. Eles ficaram revoltados porque o Mesquita cedeu fácil para Saori para botar a Carol e o Fabiano de fora da baia e para deixar o Fernando, a Michele, a Maria e o Chia lá. Gente, mas isso é um jogo, querendo ou não, a burrice não foi deles, a burrice foi justamente do próprio Mesquita. Se o Mesquita realmente quisesse bater o pé, eles iam ter que entrar num consenso, mas aparentemente o Mesquita cedeu fácil. Isso tudo pelo que eles próprios falaram, tá? Então, tá na cara que o problema ali foi essa falta de coordenação entre eles. E eu achei bom, porque agora vai o Fernando dormir na baia, vai a Michele dormir na baia. Quero ver agora a Michele reclamando. Quero ver agora a Michele ali achando que isso vai ser maravilhoso. Quero ver agora a Michele ali reclamando da divisão da comida, porque lá na baia não tem comida, lá é só biscoito de polvilho. Quero ver ela reclamando disso, quero ver. Aí o Guilherme reclamou ali pra Rayane que o Mesquitinha tinha cagado tudo, que o Mesquitinha tinha cagado no jogo. Então o Mesquita fez o que era pra fazer. Simples assim. Aí o Mesquita chegou agora a combinar ali, tá? A Saori também falou que ela foi a que bateu o pé pra salvar a Carol, pra não deixar a Carol ir na baia. E aí o Chia disse que para ele isso era uma experiência nova, que para ele vai ser bom explorar os novos ares da fazenda, que ele vai gostar de ir para baia e que seja o que for, o que tiver que vir, ele vai aceitar e tal, enfim. Tava lá. Aí o que eu não consegui captar de imagem para vocês foi o seguinte: a Saori e o Mesquita fizeram uma combinação sobre os poderes. Se vier uma imunidade e imaginando que ela pode cair na roça, eles vão priorizar um ao outro. Ou seja, o Mesquita vai priorizar a Saori e a Saori vai priorizá-lo. E ela falou, se a Rayane me colocar na roça e tiver um poder que você possa me tirar da roça, você vai me priorizar. E aí ela falou a mesma coisa com relação a ele. Se você estiver na roça, eu vou te tirar. E se eu estiver na roça, você vai me tirar. Só que assim, o poder da chama nunca, tá? Isso aí é algo que já veio de outras fazendas. O poder de indicação do fazendeiro é soberano. Então, o poder da chama, mesmo que seja para trocar, nunca vai atingir a indicação do fazendeiro. Nunca. Então, assim, é uma combinação que a Saori vai descobrir os efeitos na hora. Embora eu ache que a Rayane não vai indicar a Saori depois da Saori ter ganhado a prova de fogo. Eu não acho que ela vai indicar a Saori. Aí teve um momento que o Fernando falou ali pro Mesquita, pega o laranja, que o laranja é sempre bom, deixa o branco pra ela, pega o laranja e tal. Mas o Mesquita deixou claro ali que ele vai priorizar a Saori e que a Saori vai priorizá-lo. Foi basicamente isso que aconteceu hoje. Né? Vocês viram, deu até um resumo um pouquinho mais de 50 minutos. Não teve grandes movimentações hoje, vai ter hoje à noite, depois dessa dinâmica que vai rolar aí de bateção de sino. Quero ver como é que vai ser essa dinâmica aí da bateção de sino, né? Provavelmente vai ser a dinâmica sobre quem vai desistir, quem você acha que desiste primeiro. Porque o Carelli tá pegando hoje no pé com relação a isso, né? Vai ser interessante da gente ver isso, vai ser interessante da gente acompanhar. Então deixa eu deixar logo algo combinado aqui com vocês, tá? Se essa dinâmica não for tão pesada, não for tão grande, a gente vai fazer uma live para comentar aí, pra gente interagir aqui. Agora, se for muito grande, gente, eu vou fazer como eu sempre faço, eu já gravo, porque depois que gravar eu já vou dormir, porque isso vocês sabem, né? É longo, eu trabalho sozinho, separar material aqui, separar material aqui e ali, gravar, anotar um monte de coisa, né? Se vocês forem ver o tanto de arquivo que tem no meu computador, cheio de coisas para salvar, vocês
vocês iam ver o quanto de trabalho eu tô tendo, né? O tanto de trabalho que eu tô tendo para fazer isso, tá bom? Mas eu falo para vocês lá na comunidade e eu também vou postar daqui a pouco, tá? O faro do ranço pra gente ver ali antes da formação da roça como é que tá o ranço de vocês com relação a alguns participantes, né? Daqui a pouco vocês vão acompanhar lá, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.